Fala ontem, fala amanhã. Daí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos hoje novamente aqui com o diretor regional sul da Allianz, Luciano Ambrozzini, que vai falar sobre o primeiro semestre da Allianz. Me conta quais as novidades, o que foi que 2023 trouxe para a Allianz, qual foi o resultado. Faz um panorama geral para a gente. Boa, Júlio. Obrigado aí mais uma vez pela oportunidade. 2023, Júlio, começou totalmente diferente do que foi 2022. 2022 foi um ano totalmente atípico, né? Um ano onde o nosso cenário econômico atingiu diretamente as seguradoras, o nosso mercado. Foi um ano que o mercado teve que corrigir os preços, né? Foi um ano Bem de ajuste, né? muito de ajuste, mas passou. Coincidentemente, na Aliança, nós iniciamos o ano de 2023, janeiro, com a sinistralidade em dia. Então, tudo que a gente fez de reajustar os preços do ano passado, o resultado demorou um pouco, mas apareceu e, por coincidência, início de 2023. Então, janeiro a gente já começou o ano com uma motivação diferente, porque estávamos com o resultado em dia, sinistralidade ajustada. E aqui, logicamente, eu foco muito no produto automóvel, que é o nosso principal produto hoje, a nossa maior participação dentro da Aliança. Ajustada a sinistralidade, nosso foco passa a ser o crescimento. Então, todas as ações que a Aliança fez para 2023, e aqui quando eu falo em todas as ações, seja de produto, seja de processo ou de programa de segmentação que envolve o nosso principal parceiro, que é o corretor de seguros. Então a gente fez tudo voltado para que a operação do corretor fosse uma operação limpa e ajustada em termos de margem e resultado. Então, como é que terminou o nosso primeiro semestre? Crescemos em todas as linhas, no auto, e quando eu falo de automóvel, eu falo de todas as carteiras dentro do automóvel. A gente tem 4 linhas dentro da carteira de automóvel. É o automóvel individual, a moto, caminhão e frota. Então, nos 4 segmentos, a Aliança teve um crescimento significativo no primeiro semestre, sempre com a sinistralidade ajustada. Em todas as demais linhas, a companhia também teve um excelente crescimento. E aqui, quando eu falo nas outras linhas, massificados, corporativos e vida. Então, hoje, eu posso dizer que a gente teve um excelente início de 2023, temos muitos desafios ainda, né, pela frente, nós vamos falar um pouco disso, mas, para ter uma ideia, o mercado hoje terminou o primeiro semestre com um crescimento de 18%, aproximadamente, no automóvel. A Allianz, por conta de alguns desafios que a gente teve na frota, nós crescemos 14,5% na carteira de auto. Que já é significativo. Muito significativo. Mas me diz uma coisa, além do auto, para a gente sair um pouquinho do auto, qual produto se destacou dentro da área? Excelente pergunta, Júlio. Uma das coisas que a gente mais fala no corretor de seguros é para ele diversificar a carteira. Né? Para a companhia é espetacular a diversificação, porque atinge diretamente a margem de resultado. Quanto mais eu diversifico, se alguma linha de produto seja atingida por uma sinistralidade maior, as demais linhas acabam compensando. Por isso, a diversificação é uma palavra muito falada, claro, pelo mercado e pela Aliança, junto aos nossos parceiros. Enquanto para a seguradora, mas também é muito importante para o corretor, para a saúde da carteira do próprio corretor. Perfeito. E quando eu saio um pouco do automóvel, falando, por exemplo, na nossa linha de massificados, e aqui massificados, residência, condomínio e uma empresa, a média e pequena empresa. Nós conseguimos crescer nas 3 linhas, e nas 3 linhas com resultado. A Regional Sul sempre destacou na diversificação. Claro que nós temos, por um lado, um clima aqui na região sul, que acaba nos deixando numa situação um pouco mais arriscada em termos de resultado, né? Porque a gente sabe que com frequência tem situações climáticas que nos atingem mais fortemente aqui no sul.
Por outro lado, isso faz com que a nossa regional seja uma regional muito diversificada. A cultura dos clientes e dos corretores em diversificar a carteira é ajudada por conta disso. E, logicamente, claro, a gente tem que ter os preços ajustados por conta desses riscos climáticos, das coberturas mais procuradas em todos os ramos fora do automóvel, mas nós conseguimos crescer nas 3 linhas. Aqui um destaque para a linha de massificados. Em Santa Catarina, por exemplo, a gente teve nos 3 estados, como a gente acaba abrangendo aqui a região sul, comparando os 3 estados, Santa Catarina se destacou muito na venda de massificados, principalmente condomínio e empresa. Os 3 estados se destacaram massificados, mas Santa Catarina teve um peso maior nesse crescimento. E com resultado. Com resultado. Os 3 estados hoje estão com resultado em todas as linhas de negócios massificados. Você acha que, vamos lá, com o fator pandemia, né, com tudo que aqui aconteceu, o corretor hoje ele está mais ciente da necessidade de diversificar a carteira? Mas qual foi o papel do corretor nesse resultado da Allianz nesse primeiro semestre? Júlio, a gente está consciente de que o corretor sabe que tem que diversificar a carteira. A gente fala muito disso, mas o dia a dia não é fácil, do corretor de seguros, da operação em si. Ele tem um corretor que tem uma quantidade significativa de renovações de automóvel. Para ele planejar o seu dia, o seu tempo para diversificar, porque diversificar não é simplesmente eu vou vender mais um produto. Ele tem que se planejar, tem que saber qual cliente que ele vai atuar, qual produto que vai oferecer. Tem que especializar naquele produto, conhecer o produto. Então, o percentual de diversificação das carteiras ainda é baixo. O que eu quero dizer com isso? Você pega uma carteira, tanto de uma seguradora, quanto uma carteira de um corretor, de varejo estou falando, logicamente, se você pegar a quantidade de clientes que o corretor tem com mais de 2 apólices, com mais de uma apólice, é muito alta aquela concentração em um único negócio, que geralmente é o automóvel. Se for para 3, mais caro ainda. Em uma mão você consegue falar do índice de diversificação. Então, logicamente eu não estou generalizando, mas a gente percebe, na grande parte aí dos nossos corretores, que a quantidade ainda de diversificação ela é muito inferior ao potencial da carteira de cada corretor. Esse tema da diversificação é um tema antigo, todo mundo já fala isso há algum tempo, mas é uma coisa realmente difícil, como você falou, em uma mão cara. Mas o corretor, sempre a gente fala que ele tem que ser um consultor, ele tem que ver o segurador dele como um todo. Né? Então, segurar todos, até para não deixar brecha para outros entrarem. Por que é tão difícil? O que o mercado poderia fazer? O que o mercado faz? E por que não, até hoje ainda não foi possível fazer com que o corretor atue realmente como consultor, protegendo tudo do segurado dele? Então, Júlio, o que a Allianz está fazendo para ajudar o corretor nessa diversificação, que é tão importante? Um dos pilares do nosso programa de segmentação, que a gente vai falar mais à frente, todos os pilares, é o mais capaz. É um sinalzinho de mais mesmo, mais capaz. Como o próprio nome já diz, capacitar o corretor nos nossos produtos focos. E a gente criou esse programa, esse pilar de mais capaz, com algumas premissas que está sendo um sucesso. Inclusive falado pelo nosso CEO, que ele quer intensificar esse programa para ainda esse ano e para o ano que vem muito mais. Como é que funciona? Nós escolhemos os produtos focos, escolhemos algumas praças, acabamos saindo um pouco das capitais, até para atingir cidades mais distantes das capitais, e levamos os nossos superintendentes, os nossos gestores de produtos, para capacitar o corretor naquele produto foco. Então a gente faz 2 horas de conversas
com um grupo de corretores daquela região, mas não é simplesmente ir lá e abrir condições gerais e falar do produto. Não. É olhando o corretor como um consultor do nosso segurado. Qual a abordagem de venda, que caminho que ele pode seguir, qual cliente que ele pode atingir, diferenciais, obviamente, dos produtos que estão sendo falados naquele mais capaz. Com isso, a gente percebe que o corretor ele sai, logicamente, mais capacitado, que essa é a grande finalidade. Aqueles corretores que já conhecem saem mais capacitados, mais preparados para vender os nossos produtos que estão sendo tratados, e muitos corretores, Júlio, que a gente percebe que vão lá, não conhecem aquele produto com profundidade e saem com outra visão. E logicamente a gente acompanha esses indicadores após esses mais capazes que a gente faz, e todos os corretores estão conseguindo crescer na diversificação que após participar dos nossos programas de mais capazes. E vocês conseguem mensurar como é que está sendo esse aprimoramento do corretor? Eles estão correspondendo, tipo, antes do treinamento, o produto X tinha um percentual na carteira dele, devido ao treinamento deu um up mesmo? Como é que vocês conseguem acompanhar? Logicamente que a gente não acompanha individualmente cada corretor, né? Mas a gente consegue saber o grupo que foi e como é que aquele produto que a gente tratou lá nesse encontro, nesse evento, que é um evento inclusive que não é cansativo. Eu falei de 2 horas, mas assim, são 2 horas desde a chegada, da fala e da sessão de perguntas e respostas, no máximo 2 horas, com coffee break envolvido. É muito legal, mas a gente consegue mensurar o todo, né? Eu vou te dar o exemplo do último que a gente fez, que foi o mais capaz direcionado ao seguro de transporte. O seguro de transporte é um ramo que nem todos os corretores atuam, mas para nós, mais complexo, mais técnico, muitos corretores acabam não oferecendo por não conhecer, né, por não ter a segurança do produto, acabam não oferecendo. Sim. Só que muitos corretores têm a frota do transportador, só que não oferece o transporte. De novo, não generalizo, mas acaba acontecendo. Por conhecer o segmento de frota e não ser especialista em transporte, acha que não pode oferecer. Então, o nosso mais capaz de transporte foi justamente passar este recado. Você, corretor, que tem o seu cliente transportador, pode, de uma forma muito simples e fácil, oferecer o seguro de transporte da aliança. Então, a capacitação pode dar segurança para ele. Exatamente. Então, o feedback dos corretores, pós-evento, pós esses treinamentos de capacitação que a gente faz, a gente percebe o quanto o corretor sai motivado para diversificar a carteira naquele ramo. Então, nesse mesmo exemplo desse evento de transporte que a gente fez, os corretores especialistas, por exemplo, vêm nos trazer contas que estão no mercado, nos perguntando se a gente aceita. Então, aquele corretor, ele tem um antes e depois pós-treinamento, pós-capacitação, que ele muda o conceito, inclusive, do nosso apetite de risco. Hoje, o transporte, por exemplo, na Regional Sul, é um dos produtos dentro das linhas de riscos corporativos que mais cresce. Muito pela capacitação que a gente está fazendo dos corretores e mudança de conceito, né, do passado que os corretores tinham em relação, por exemplo, ao nosso transporte. E o mais capaz vocês estão fazendo desde quando? O mais capaz, ele começou desde o ano passado. E a gente já viu, a gente veio aprimorando. A gente sabe que um treinamento desse, de tirar o corretor do dia dele, tem que ser algo objetivo, que realmente motive. Então nós mudamos o conceito. Abordagem de venda, apetite, corretor como consultor de seguros, diferenciais do nosso produto. Então, ele é um evento leve, mas que consegue transmitir uma mensagem de diversificação naquele produto foco que a gente está atuando naquele dia. Vamos falar um pouquinho agora de segundo semestre. E passa rápido, né? Daqui a pouco. Como chegou aquela luzinha de Natal em casa. Rapidinho, né?
como é que está a perspectiva até o final do ano? Júlio, como eu te falei, né, esse ano a gente focou muito no crescimento. O crescimento sempre com resultado, mas o resultado está acontecendo. O mercado está muito diferente esse ano e a gente percebe ainda mais agora no início do segundo semestre. Por que diferente? Porque ano passado era normal a gente renovar uma apólice com aumento. Como o resultado ajustou e os preços já tinham sido aumentados, a gente passa a ter um comportamento esse ano diferente nas renovações. Só para ter uma ideia, mais da metade das nossas renovações hoje, o segurado vai pagar menos do que ele pagou ano passado. Coisa que não acontecia isso no ano passado. Traduzindo, o mercado conseguiu equilibrar depois daquele tormento que foi a pandemia. Exatamente. Agora pode acontecer de novo da gente ter que começar a oferecer um seguro mais barato para o segurado, porque ele já estava acostumado com o aumento e agora eu vou começar a acostumar ele de novo com desconto. Mas é mercado. É bom até para o segurado ver que há uma variação natural. Quando sobe é normal, quando baixa... O nosso mercado, Júlio... E pelo menos baixa, né? E pelo menos baixa. É isso tem aí. mercado que não baixa. É isso aí. Então a Aliança está fazendo uma série de ações para melhorar a jornada do corretor de seguros. Por exemplo, recentemente nós melhoramos o nosso produto de automóvel. Ele já é um produto completo. A gente aumentou a importância segurada para aceitar veículos até R$1 milhão, até 500 mil. Melhoramos as coberturas de RCF. Tiramos a obrigatoriedade de contratar as coberturas acessórias, assistência e guincho, que antes era vinculado a um determinado plano. Estão dando mais liberdade para o corretor. Incluímos coberturas que o mercado estava nos solicitando, por exemplo, como teto solar, que a gente não tinha cobertura, trocar o vidro com a logomarca da concessionária, da fábrica. Né? Desde que seja contratado isso, né? Isso, tem que ser contratado. Pequenos reparos, que era uma solicitação do mercado. Então a gente vem melhorando os produtos. No residencial acabamos de incluir mais um plano, uma cobertura de roubo intermediária, que atinja um cliente que até então nós não estávamos atingindo, tudo isso escutando o corretor. A gente está fazendo piloto com alguns corretores da nova jornada de sinistros, um sistema totalmente alterado e simplificado para melhor visualização da jornada do segurado quando ele tem um sinistro. Estamos exatamente nesse momento pilotando com alguns corretores para ter percepção e feedback deles, para em breve mudar para todos os nossos corretores. Estamos também com uma jornada de piloto de outro grupo de corretores na jornada de fluxo de operações, que nada mais é do que diminuir a carga de trabalho do corretor de seguros durante a venda de uma apólice de seguro. Porque hoje basicamente é cotação, transmissão e apólice, na hora. Mas quando gera uma pendência, como é que eu trato essa pendência? Para quem que vai? Quem que tem autonomia de resolver? Qual o fluxo? Então, esta jornada, alguns corretores estão sendo pilotados para justamente passar o feedback de como está, porque nós queremos simplificar ao máximo essa operação. E fora isso, Júlio, muitas outras alterações e melhorias que a companhia está fazendo. Chat. Hoje, com toda certeza, eu digo que a Aliança hoje tem um dos melhores chats para oferecer para você, corretor de seguros. Estamos melhorando cada vez mais. E escutando o corretor. Outra ação que nós temos, conselho de corretores, como o próprio nome já disse. A gente escolhe um corretor na regional, leva para a matriz, passa o dia com a gente, com toda a gestão, produto comercial, inclusive o nosso CEO participa, para escutar os corretores daquele determinado produto, daquele determinado assunto. Recentemente, semana passada, nós levamos 6 corretores, um para o regional, para falar
falar exclusivamente do produto de vida. O que o mercado oferece, que a Allianz não tem, o que a Allianz é boa e deve continuar, e o que a Allianz precisa melhorar. E ficam um dia falando daquele determinado produto, por isso o nome Conselho dos Corretores, né? O corretor vai lá para nos aconselhar, e isso para nós vale ouro. Sim, claro. Que é a opinião do corretor de seguros. Então a voz do corretor para nós é fundamental. Logicamente que a gente não consegue mudar as coisas na velocidade, né, desejada. Tudo tem as prioridades, tem as filas, tem, né, o recurso de TI, que hoje ele é limitado, mas então a nossa perspectiva para o segundo semestre ela é extremamente positiva. E tudo isso que a gente está fazendo, voltado principalmente para o nosso corretor de seguros. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Colocando numa esteira, num problema, vai resolvendo. Exatamente. Vocês estão ouvindo o corretor, vocês estão botando transparência no processo, mostrando para os corretores quem trata do que e aonde. Eu acho que é isso que o corretor precisa, né? Mais do que ele precisa entender como funciona o processo, visualizar isso e participar desse processo. E é isso que vocês estão fazendo. Perfeito. A gente não quer um corretor que trabalhe para a Allianz só porque eu tenho um produto completo e competitivo. A gente quer que o corretor tenha uma jornada completa com a gente, né? Uma experiência completa. Que o cliente deles esteja satisfeito com a pólice que ele vendeu e que ele se sinta também satisfeito e motivado a fazer cada vez mais negócio com a gente. Que se sinta parte do processo também. Exatamente. E na prática seguro é muito mais do que commodity, né? Seguro é confiança, é relacionamento. Isso tem que ter entre segurado, corretor e segurador. Perfeito. É fundamental. Então, pensando em região sul, tem dois aspectos que eu estou curioso. Primeiro, como é que vocês conseguem, como é que está planejado o atendimento dos corretores em cada estado? Há uma diferenciação, como é que está a equipe? Conta um pouquinho como é que está isso aí. Então, hoje nós temos 12 filiais, cada um com um gerente e uma equipe dedicada. Hoje a Allianz, com essas 12 filiais, ela consegue perfeitamente atender todos os corretores de qualquer região, localizada em qualquer cidade na região sul do Brasil, nos 3 estados. Eu lembro da entrevista que a gente fez aqui no início do ano. Uma das mudanças muito importantes que a gente fez foi que um comercial da Allianz hoje, que atende presencialmente o corretor de seguros, não atende mais que 40 corretores. Isso foi uma decisão baseada numa pesquisa que a gente fez no passado, que era nítido que os corretores que eram atendidos por comerciais que tinham uma carteira menor eram melhores atendidos, consequentemente avaliaram melhor o atendimento da companhia. Então a gente teve que fazer essa mudança e nós hoje temos um número de 40 corretores por comercial. E com isso a gente criou, na verdade a gente já tinha uma filial chamada de ATNP, de atendimento não presencial, só que esta filial era vinculado a um gerente de outra filial física. Nós separamos e criamos uma gerência exclusiva para esta filial. Isso foi feito este ano, está sendo um sucesso. Por quê? É um gerente dedicado a uma equipe de 12 comerciais que ficam no sul para atender os corretores menores com a Allianz. E nós estamos descobrindo várias pérolas nessa carteira. Corretores que eram menores com a gente, mas corretores grandes no mercado. E enquanto neste atendimento, o account comercial da Allianz, ele tem uma estratégia dedicada para este corretor, e quando ele identifica que este corretor, por exemplo, tem um potencial grande no mercado para determinado segmento, a gente muda a estratégia para esse corretor.
Ir aí para um atendimento. Então, todas as estratégias, ações, as campanhas direcionadas para este público de corretor que não conhece tão bem a Aliança ainda, são diferentes. E nós estamos tendo muitas surpresas positivas. Vários desses corretores, a partir do próximo ano, integram a carteira dos comerciais presenciais, porque eles passam a ter um tamanho que aí já tem que ter um atendimento, né, mais personalizado, uma carteira menor, e isso acaba se tornando um ciclo, né, positivo, né, um ciclo que começa a transformar corretores em desenvolvimento virtuoso, corretores menores com a gente, transformam corretores, solidificam eles acabam tendo um tamanho que passa para a carteira do comercial, e entre os novos corretores, hoje a Aliança está aceitando qualquer cadastro novo de corretor. A gente tem uma estratégia de distribuir para esses comerciais afiliados do atendimento não presencial. Esse comercial pega o corretor na mão, literalmente, no colo, né, dá um banho de loja nesse corretor e desenvolve esse corretor. Então, hoje, a nossa estratégia comercial de atendimento, Júlio, respondendo a tua pergunta, ela está muito bem dividida em todas as regiões do sul do Brasil. Para 2024, porque é logo ali, né? Como você falou, daqui a pouco a gente já tem que acender as luzinhas de Natal. Nós já começamos as discussões de 2024 do nosso programa de segmentação. E, logicamente, se o nosso modelo de atendimento hoje precisa fazer alguns ajustes. Então, nós estamos nesse momento de começar a discutir melhorias, seja de atendimento e programa de segmentação, para 2024. E por falar em segmentação, campanha aliados. Como é que está a campanha? Tem várias premiações acontecendo agora no segundo semestre, vários shows. Como é que... Então, Júlio, nós somos comerciais. A gente precisa ter, a Aliança precisa ter um produto, ser competitiva, ser simples, ter um bom sistema, mas a grande cereja do bolo desse ano para nós comerciais foi o nosso relançamento do nosso programa de segmentação, que está sendo um sucesso. A gente segmentou os corretores, muito bem esclarecido por todo o grupo de corretores, cada segmento sabe, o corretor sabe por que está naquele segmento. Só lembrando, né, nós temos o segmento topázio, esmeralda, diamante, e no topo da pirâmide, que a gente chama, né, uma pirâmide, são os nossos corretores privates. Então a gente tem as regras para segmentar e cada segmento tem os seus benefícios. Todo o nosso programa de segmentação, ele é baseado em 4 pilares. Mais capaz, né, como o nome diz, capacitar o corretor. Mais vantagens, uma série de vantagens que o corretor tem dentro daquele determinado segmento. Mais prêmios, que aí sim entra todas as nossas campanhas, que nesse ponto eu gostaria daqui a pouco de aprofundar um pouquinho mais. E mais comissões, que é todo o nosso programa de comissão adicional que envolve o nosso programa aliados. Mais comissão, todo corretor adora. E a gente gosta de divulgar e a gente gosta que ele ganhe cada vez mais comissão. Mas falando um pouquinho do nosso mais prêmios, que é o nosso grande diferencial das nossas campanhas, a Aliança, ela, dentro do mais prêmios, a gente tem uma campanha nacional que vai premiar 30 corretores para uma viagem internacional para o ano que vem, para a Tailândia, e 150 corretores para uma viagem num resort a ser definido ainda. Lembrando que esses 30 mais esses 150, ou seja, 180 corretores vão viajar com acompanhante. Esta é uma campanha nacional que já começou em janeiro, que basicamente premia
os 30 ou os 150, mas bem diversificados na aliança. Toda a nossa pontuação de campanha, ela é focada na diversificação. Então não adianta um corretor fazer só automóvel com a gente. Ele pode ser o maior corretor do Brasil de automóvel da aliança, mas para ele ganhar a campanha, ele precisa diversificar. Precisa fazer os outros segmentos que pontuam a cada incremento de cada segmento. Isso gera pontuação, fica bem no ranking e no final a gente premia os maiores corretores. E voltando porque a gente falou, é um modo de incentivar ele a diversificar. Total. Porque a gente consegue mostrar para o corretor, Júlio, o quanto ele tem de negócio com a gente, o quanto ele precisa crescer por ramo, o quanto que aquele crescimento vai gerar de pontos. E mais uma notícia bem recente. Nós acabamos de lançar agora o nosso portal Aliados. Meu Aliados é o nome do portal. Porque o corretor, até então, até o lançamento desse portal Aliados, ele não conseguia acompanhar como é que ele está a evolução dele na campanha. Ele precisa do comercial, como é que eu estou na campanha. Nós tínhamos 2 prévias por mês. Agora ele diariamente, a gente vai atualizando esse portal, ele consegue ver como é que ele está, a performance dele em relação inclusive aos primeiros colocados da campanha. Então isso foi bem recente, foi mês passado que a gente lançou. Todos os corretores, dia 1º de janeiro, estão participando. Na mesma regra, cada segmento com a sua tabela de premiação e cada segmento com a sua premiação dedicada. Então esta é a campanha nacional de viagem. Como nós temos o Allianz Parque, que é um grande instrumento comercial nosso, sim, com certeza, para jogos e shows, a gente escolhe alguns shows que têm um apelo maior e nós fizemos também campanhas com prazos menores, só que campanhas nacionais. Taylor Swift, que foi um dos shows, eu nunca vi tanta gente pedindo esse show, um apelo significativo. Sinceramente eu não conhecia, eu fui até pesquisar quem era ela, mas vários corretores pediram, porque as filhas pediram, né, para ir nesse show. Então nós lançamos uma campanha de 3 meses, acaba final de setembro, e cada campanha a gente escolhe um produto focado. E tem a outra campanha também que está vigente, que é o Amigos, que vai ter também um show no Allianz Parque, só que essa é focada para os negócios de agronegócio. E essas duas terminam dia 30 de setembro, né? Tanto a Taylor quanto os Amigos. Os Amigos, exatamente. Mas isso é só um exemplo, a gente já teve uma campanha também com prazo menor, focado em massificados, o show do Titãs, relançamento, né, que o Titãs fez uma turnê no Brasil. Essa já aconteceu, os corretores premiados já participaram do show. Então hoje nós temos as campanhas nacionais, aquela que é anual do Aliados, tem as campanhas com prazos menores, que são campanhas nacionais, também focadas em determinado segmento, e tem as campanhas regionais. Eu como Regional Sul, eu posso fazer uma campanha ou para a filial de Curitiba, ou para um grupo de corretores, ou para um determinado corretor específico, dando uma premiação dentro das nossas regras de campanha, podendo inclusive ir para o Allianz Parque, ou outras premiações que estão previstas no nosso regulamento. E mais que premiações, são experiências, né? Não é uma premiação qualquer, são experiências. Perfeito. E como é que é, e você vai em algumas, você convive com os corretores, que feedback que você traz disso? Cara, eu não consigo transmitir a satisfação e a felicidade dos corretores quando tem essa experiência com a gente. E aqui essa experiência que eu estou falando pode ser uma viagem internacional, que é uma experiência indescritível. Ontem mesmo eu visitei um corretor que esteve na Alemanha. A Alemanha, na verdade, era a campanha nacional de 2021, por conta da pandemia a gente ficou com algumas viagens atrasadas. Então, isso foi no mês de abril, nós tivemos a Alemanha, eu tive a oportunidade de acompanhar os corretores. Ele comentou ontem: que viagem fantástica, Luciano, tudo impecavelmente cuidado, com qualidade, a comida, os restaurantes, os locais, ir na Allianz Arena, lá na Alemanha,
jantamos dentro da Allianz Arena e outras experiências que, dito por alguns corretores, se eu quisesse fazer na pessoa física, eu não conseguiria, não é nem pelo financeiro, é pela experiência. Não tem como. Que a Allianz consegue. É. Então, a experiência que o corretor tem, ele sai de uma viagem dessa, e nós temos uma estratégia, né, Júlio? A acompanhante, a esposa vai junto, ou o cônjuge vai junto. Uhum. Elas se tornam aliados nossos, um aliado nosso, né? Ela já começa a perguntar, ó, a partir de hoje só vende na Aliança, porque eu quero ir na próxima viagem. Saindo das viagens, Júlio, as experiências que os corretores conseguem ter com a Aliança no Allianz Parque, jogos e shows, eu percebo também que são experiências diferentes que o mercado não consegue oferecer. A gente tem 3 camarotes no Allianz Parque, a gente tem várias cadeiras que a gente consegue utilizar como ativação dos corretores para justamente dar uma experiência diferente. Eu, como Regional Sul, consigo também reservar camarote num jogo que tem um apelo legal e levar os corretores para assistir uma boa partida de futebol, para torcer para o seu time. Então, volto naquela minha fala lá do início. A Aliança, ela quer a jornada do corretor por completo, não simplesmente cotação, transmitir e emitir uma apólice. Ela quer que o segurado do corretor seja muito bem protegido por um produto nosso completo, seja bem atendido no sinistro quando precisar, mas que o corretor tenha o conforto e a satisfação de ter a jornada completa com a gente. Mas o que você sente estando lá no meio dos corretores nessas? Quando eu tenho a oportunidade de estar junto com eles, eu sinto muito orgulho, né, primeiro de poder ter essa oportunidade e de poder fazer parte, né, desta premiação que os corretores estão recebendo, porque eles nunca mais vão esquecer isso. Memória afetiva. Memória afetiva completa. E a hora que a gente termina uma viagem, a Allianz, ela, para fechar com chave de ouro, ela manda um quadro e uma foto que a gente tira, né? Escolhe lá um dos cartões postais do local, do destino da viagem e manda depois para o corretor para ele justamente colocar, né, na sua mesa, porta-retrato, por mais que ele não vai esquecer, mas que a gente faz questão dele olhar e que experiência fantástica que eu tive com a Aliança, uma viagem, e já pensar na próxima. Já estimular para a próxima. Exatamente. Mês que vem, os corretores estão indo para a Espanha, os vencedores da campanha de 2022. E aí nós conseguimos cumprir todas as viagens que estavam atrasadas por conta da pandemia. Então a última atrasada foi a Alemanha, que era de 2021, e agora em setembro os corretores estão indo para desfrutar da premiação referente a 2022. E já vários corretores contando, né, fazendo a contagem regressiva aí para ir para a Tailândia no ano que vem. Ou um resort a ser escolhido, provavelmente no Nordeste, para ter mais essa experiência aí junto com o seu companheiro, com a sua companheira, ficar ainda mais próximo da companhia. Luciano, mais uma vez, obrigado por participar do programa Em Foco aqui da Seguros em Foco. Eu queria deixar um espaço para você fazer uma mensagem final, um recado final para os corretores da área. Júlio, primeiro também te agradecer pela oportunidade, por esse tempo. O recado que eu gostaria de dar, de reforçar na verdade, Júlio, é um convite para que todos os corretores experimentem a Aliança. Não simplesmente façam uma cotação, mas experimente o todo. Que procure o seu comercial, se tem alguma dúvida do nosso programa de segmentação, do nosso programa Aliados, como o próprio nome já diz, né? Nós somos aliados. Nós precisamos do corretor de seguros
e queremos que ele tenha aliança com uma grande parceira. Nosso objetivo é cada vez se aproximar mais do corretor de seguros. E é para isso que a gente tem toda a nossa equipe preparada e cada vez a gente está escutando mais o corretor para que a gente possa dar uma jornada completa para o corretor de seguros. Meu recado final é justamente isso. Reforço o convite para você, corretor, nos experimente, porque você não vai se arrepender. Não. E eu espero viajar com vocês para Tailândia ou até para um resort paradisíaco em 2024.